Muito bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui para fazer um culto junto com vocês e esse é o formato que a gente achou e a gente está conseguindo manter as nossas reuniões. Gostaria de orar com vocês. Senhor, eu chego a Ti, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá e por essas ferramentas que temos tido, para poder chegar na casa das pessoas, para poder levar o Teu Evangelho, mesmo nesses momentos de dificuldades, nesses momentos atípicos, Senhor. Eu te agradeço por isso, pelas pessoas, e eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale com a gente, em nome de Jesus. Amém. A gente trouxe algumas canções com o objetivo de trazer esperança, que você pense nessas letras para desfocar um pouco do problema em si. E a primeira canção fala sobre um dia. E eu acho bem legal que a gente está atravessando uma crise, um problema de saúde, esse coronavírus. E essa música, o autor conseguiu trazer que um dia tudo vai passar e esse dia será o dia do Senhor, ou seja, ele está dizendo que esses problemas podem se repetir, mas no dia do Senhor, aí sim, não teremos mais problemas de fato. Um dia. Um dia, pra quem tem fome comer, pra quem tem sede de vida, vida eterna beber. Um dia, pra quem pediu receber, pra quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer. Tudo, enfim, vai se explicar e a verdade vai reinar. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor. Um dia pra quem perdeu encontrar, pra quem chorou a partida, nunca mais se separar. Os justos vão se encontrar e a morte não terá lugar. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia, quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. Toda pergunta em meu coração encontrará explicação, eternamente viverei feliz. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia, quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. O dia do Senhor, o dia
curas de toda agonia. Entenderei que em tudo me guardou o teu amor. Essa foi a primeira música do Rosa de Saron, se você quiser ouvir outra hora. A nossa segunda música fala sobre Ele vem para te salvar. E é uma música bacana também, que é o momento da gente pensar e trazer uma mensagem positiva para as pessoas, e não essa mensagem de histeria, essa mensagem de confusão, onde a gente vê uma autoridade falando uma coisa, outra autoridade fala outra. Então a gente olha para Deus nesse momento, a gente olha para o Evangelho, a gente olha para a Bíblia e vê que Ele vem para nos salvar. Ele diz para o cansado: se acalma, eu vou te acalmar, com o fardo dele, que é leve. Então a música é Ele Vem, Ademar de Campos. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama ao seu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos que não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama ao seu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio às batalhas. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Agora, nossa última canção, antes do Mateus trazer a nossa reflexão, a canção que vai falar: Tu és soberano. O pessoal que gosta de um reggae, né? Eu também gosto um pouco.
Então a gente toca essa música agradável. E é uma música antiga, mas eu sempre... E a repetição traz o aprendizado, né? Eu sempre falo. Apesar da grandeza que tem, a letra fala, tu te importas comigo. Então, de repente, em alguns momentos a gente pensa, Deus, tem tantos problemas no mundo agora, e essa pandemia, e essa... Alguns falam pandemia, outros epidemia, né? Eu não sei a diferença, mas depois o Mateus pode falar para nós. Mas ele se importa com a gente, e de verdade, de fato. Então a gente possa cantar essa música pensando nisso. Que apesar de Deus ser tão grande, de Deus ter coisas importantes para fazer e para cuidar, Ele se importa com a gente, com nossas particularidades. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Obrigado. Agora a gente segue com Mateus Rett. É bom esse Elias, né, gente? Isso aí é privilégio que a gente tem de poder ter ele com a gente aí. Obrigado, Elias, por continuar nos apoiando aí sempre.
a gente segue, né, fazendo os nossos encontros virtuais e mantendo um pouquinho do nosso vínculo dominical através dessa ferramenta bacana que a gente tem, que é a internet, e é interessante que a gente tem conseguido até chegar em pessoas que a gente não chegaria presencialmente, né? Então eu tenho falado sobre isso. Por um lado, Deus de certa forma tem nos abençoado com isso, porque a palavra dele acaba até espalhando mais do que menos, né? Eu queria até uma coisa que eu achei interessante, assim, que essa semana algumas pessoas me procuraram, vieram conversar comigo e tudo sobre isso, e teve uma pessoa especialmente que me fez uma pergunta, que falou assim, eu estava meio afastado e tudo, mas eu estava querendo, estou pensando sobre isso, pensando que eu teria que voltar para o Senhor, voltar para Deus, mas eu acho que parece que seria errado eu voltar para o Senhor, ou voltar para Deus, ou começar a pensar em Deus de novo, por causa desse problema aqui que eu estou passando, ou disso aqui que está acontecendo. E eu achei interessante, porque às vezes a gente tem essa sensação, essa percepção de que eu teria que voltar para Deus altruisticamente, né? Porque está tudo bem na minha vida, aí eu volto para Deus, não sei o quê. E esse é um pensamento que talvez muitos têm também, só que esse é um pensamento que você não deveria ter, porque Deus não tem. Então você não precisa tentar ser mais justo do que Deus, né? A própria mensagem da semana passada eu toquei nesse assunto, e se você ler várias passagens na Bíblia, você vai verificar que Deus não se importa. Deus quer tanto que você volte, Deus quer tanto que você venha, se você ainda não veio, que Ele não se importa se o primeiro passo que você dá é por conta de um problema como esse que está tendo, porque Ele te ama muito, né? Então Ele não fica avaliando, esse aqui veio só porque deu, né, pandemia, esclarecendo ali a dúvida do Elias, né? A diferença de epidemia para pandemia. Epidemia é quando é local, pandemia é quando é mundial. A palavra pan em grego dá a ideia de tudo, né? De uma coisa muito ampla. Então essa é a diferença de que a gente está vendo uma pandemia. Deus não se importa, Ele não está pensando assim, você veio por causa do corona, eu não vou te aceitar. Não tente ser mais justo do que Deus. Se Ele, que é realmente quem importa, quer te receber, mesmo que o primeiro passo que você está dando é por causa disso, ou você começou a prestar atenção nele por causa disso, não importa. Ele te ama, Ele quer muito que você volte, ou que você venha se você nunca veio. Ele quer muito que você esteja com Ele, quer muito você que veio e nunca saiu, que você se mantenha com Ele. Não tenta ser mais altruísta do que Deus, ou ser mais justo do que Deus. Ele quer muito que você esteja com Ele. E a gente continua de braços abertos também para poder te aconselhar, te acompanhar. Você recebeu ao longo da semana algumas mensagens a respeito do nosso canal virtual de aconselhamento pastoral. Se você quiser conversar e não recebeu, deixe uma mensagem aí embaixo, em algum local que a gente tem aí, coloca seu contato, seu telefone, a gente vai entrar em contato contigo para poder, de alguma maneira, se aproximar, ou você entra direto em contato com o nosso número do WhatsApp da igreja, que a gente vai entrar em contato contigo, e a gente está trabalhando a mil, né? A quarentena para nós, ela mais que dobrou o nosso trabalho que a gente tinha, mas é isso mesmo, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente quer continuar fazendo. Então você entra em contato, se você quiser, a respeito disso. Antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, né, a gente tem sempre os momentos de recados na igreja, quando a gente está com os cultos normais, então eu vou trazer um recado para vocês aqui. Esse é o recado para você que é membro e participante da Igreja Betânia de São Leopoldo. Nós fizemos uma reunião no sábado para poder organizar o nosso orçamento. Nós fizemos um corte aproximadamente em 40% no nosso orçamento, para a gente poder adequar a realidade da igreja a essa realidade do que está acontecendo
no Brasil e do possível desdobramento econômico que isso vai ter. E nós precisamos que você, que tem condições, que o seu emprego está normal, que continua recebendo, que você continue contribuindo, tá? A gente não vai, não tem como fazer o recolhimento como a gente faz dentro do culto, mas a gente tem as formas de fazer isso. Você recebeu e vai continuar recebendo ao longo da semana. Você pode fazer isso através da conta da igreja, você pode usar o PicPay para fazer isso. A gente tem outras formas também de fazer. Então eu queria continuar contando com você, ou contar com você que faz parte da igreja, entendendo que a gente precisa manter. E também você que tiver necessidade, que é membro da igreja e tiver necessidade financeira, você precisa nos contatar, fala com a gente, fala com o seu líder de grupo, fala comigo, porque a gente também, na nossa conversa com o conselho, criou algumas formas de poder ajudar você que porventura é autônomo e de repente imediatamente cessou a sua renda, e isso traz um impacto econômico imediato para você. Nós, como igreja, vamos te ajudar, a gente está junto, ok? Então, não deixa de falar com a gente a respeito disso. Nossa mensagem de hoje e a nossa reflexão, vocês já viram aí nas redes, é para a gente poder pensar um pouquinho a respeito de como é que a gente pode se comportar na crise, né? A crise chegou de várias maneiras, ou por várias frentes, né? Tanto a questão da saúde propriamente dita, da epidemia, como as crises políticas que estão sendo instauradas no nosso país, consequentemente as crises econômicas vêm por causa dessas duas questões, né? Se já não bastasse o vírus, a gente ainda tem um monte de interesses políticos pessoais envolvidos de lado a lado para poder resolver a situação, e aí a gente fica meio que no meio dessa situação. Essa semana, inclusive, as discussões todas estiveram centradas em como equilibrar as medidas que são ou estão sendo adotadas para tratar dessa questão do corona. Por um lado, a gente tem o pessoal que pensa ou trabalha principalmente na questão do achatamento da curva, né? Que fala assim, não, a gente tem que ter quarentena, medidas de isolamento, de restrição de circulação, porque senão a curva dos doentes que vão adoecer de uma vez vai ultrapassar a capacidade que a saúde tem, ou que o SUS tem, ou que os hospitais têm, ou a quantidade de respiradores que existem para poder tratar as pessoas, e aí muitas pessoas vão adoecer e vão morrer porque vão ficar sem tratamento, vai faltar tratamento para as pessoas que adoecem das outras coisas também, porque as pessoas continuam adoecendo normalmente, né, por conta das outras coisas da vida delas, né? Então, se a gente faz o isolamento, vai para a quarentena, fica dentro de casa, não trabalha e etc., aí as pessoas vão adoecer num ritmo mais longo, mais demorado, aí fica abaixo da capacidade que o sistema de saúde tem de controlar isso aí, e aí é o famoso achatamento da curva. Então, a gente escuta bastante sobre isso, o pessoal fala, apresenta modelos matemáticos, né? Ainda não apresentaram um modelo de quanto exatamente de tempo a gente tem que ficar assim aqui no Brasil para poder dar certo isso. Então a gente também não sabe o que é de fato, o quanto essa curva tem que alongar. Aí uns falam uns números, outros falam outros números, ninguém ainda trouxe, mas a gente discutiu bastante sobre isso. Por outro lado, ao longo dessa semana, a discussão foi da questão dos efeitos colaterais que nós podemos ter ou iremos ter por conta desse isolamento e dessa quarentena, que é a miséria, né? O problema econômico. Se você desemprega as pessoas em massa, as pessoas elas não têm mais como comprar os seus itens de primeira necessidade, e aí isso vai gerar um empobrecimento massivo da população. E aí, se as pessoas empobrecem, consequentemente, ou as empresas também fecham ou empobrecem, aí elas não pagam imposto para o Estado não consegue redistribuir esse dinheiro para a educação, por exemplo. Aí, se você não consegue dar bolsa de estudo para as pessoas, dar uma educação de qualidade para as pessoas que não têm condições de pagar a sua própria educação, elas correm o risco de voltar ou agravar o problema da violência. Elas vão roubar para conseguir se manter, ou o tráfico de drogas vai abraçar mais ainda essas pessoas, que aí não vão ter muitas opções
na vida. O próprio sistema de saúde a médio e longo prazo, sem dinheiro, vai acabar não conseguindo atender as pessoas no resto dos anos aí normais que a gente vai voltar a viver. E aí a discussão do outro lado é que as medidas de restrição, elas podem ser a médio e longo prazo piores do que se não fossem tomadas e o sistema de saúde colapsasse do lado de cá. Então, dos dois lados, na essência, por mais que tem gente que tem interesse particular que uma coisa aconteça e gente que tem interesse particular que a outra coisa aconteça, mas a maioria de nós fica mesmo preocupado com as vidas das pessoas. O que é que vai salvar mais vidas, o que é que vai manter mais a saúde das pessoas. E aí você fica entre uma ou outra posição, porque é muito difícil a gente achar um meio termo nessas duas questões, né? Eles até tentam encontrar um isolamento vertical, aquelas outras coisas, mas é difícil demais da gente conseguir achar um meio termo para isso. E provavelmente você adere mais a um lado ou a outro lado, porque a sua condição particular, ela fica mais ameaçada por uma decisão ou por outra decisão. Você pode ficar com receio de perder pessoas queridas que você tem, então você analisa sua renda, sua economia, o seu emprego, etc. Você vê que você vai conseguir se manter, mas aí você não quer que o seu pai, seu avô contraia essa doença, daqui a pouco morra disso, e o hospital não dê conta de atender ele e tudo. Por outro lado, talvez você não tenha pessoas idosas na família, mas você viu que a sua renda acabou, e aí as pessoas da sua família agora já começam a ter privações. Então, assim, de acordo com aquilo que é a nossa realidade, a gente tende a ir mais para um lado ou ir mais para o outro lado dentro dessas questões. O problema é que a minha opinião e a sua opinião, a não ser que você é um senador influente, ou presidente, ou governador do estado que está me assistindo, ou prefeito da cidade que faz os decretos aí que está me assistindo, se você não é nenhuma dessas pessoas, a minha opinião e a sua opinião não valem de nada para isso aí, porque as nossas opiniões não vão mudar a realidade. A gente fica assistindo a televisão, a gente vê a discussão para um lado, a gente também discute muitas vezes, mas a nossa opinião não vale de nada, porque na prática não vai acontecer nada daquilo que a gente pensa. Na prática, as pessoas que são responsáveis pelas tomadas de decisão, que foram eleitas aí pelo povo para isso e chegaram nessas posições, é que vão, de fato, tomar as decisões. Então, o que acontece é que nós estamos numa crise, por todos os ângulos que a gente observe, nós estamos numa crise na qual nós não temos poder no macro para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão ou para direcionar o rumo para algum lugar. Mas nós temos algum poder no micro para poder fazer isso, porque apesar de que essa crise ela é global, ela também é pessoal. Você também está passando por isso de alguma maneira muito específica. Quando a gente olha para a própria palavra crise, tá? Por definição, a definição pura da palavra crise, ela traz para nós a ideia de uma ruptura de uma relação que exige novas formas de organização. Ou seja, você precisa, de alguma maneira, entender que a forma como você vivia até fevereiro, ela não funciona mais. Você não pode continuar naturalmente agindo como você agia até o mês de fevereiro. Você não pode continuar planejando a sua vida como você planejava até o mês de fevereiro. Você precisa entender que a sua relação com a vida, ela rompeu. E você agora tem que entender que existe uma nova relação estabelecida e, para isso, você precisa se organizar de uma forma diferente. E isso é algo que nós, humanos, não gostamos de passar. E, sem dúvida nenhuma, você está vivendo algumas formas de rupturas diferentes com relação a isso. Por exemplo, a sua relação com a igreja mudou, né? Alguns de vocês, até fevereiro, nem pensavam sobre igreja, sobre Deus, sobre Jesus. Às vezes faziam uma oração, uma reza em algum momento, ou em algum momento especial, assim, um batizado de alguém, você ia lá. De repente, você está prestando um pouco mais de atenção. Você quer saber, será que
Deus está envolvido de alguma maneira nisso, ou poderia se envolver também de alguma maneira nisso tudo que está acontecendo. O que será que está acontecendo? Outros de vocês estavam afastados da igreja, sabem sobre as coisas, sabem o que é a verdade, sabem como que as coisas funcionam, mas estavam ali um pouco afastados, ou até com a fé um pouco mais abalada, mais enfraquecida. E agora isso deu uma alertada, né? Outros de vocês estavam acostumados a participar da igreja, a servir na igreja, a servir as pessoas, a estar nos cultos, nos eventos, nas atividades. Agora não tem evento, atividade e nada nesse sentido. Então, houve uma ruptura na nossa relação com a igreja. Houve uma ruptura na nossa relação com as pessoas. Você percebe que a maneira como a gente olha agora para as pessoas, ela é diferente. Parece que está meio que todo mundo contaminado com o vírus. Você vai no mercado, você vai no banco, você vai numa loja, sei lá onde é que você consegue ir, e você fica meio que se cuidando. Você já não quer mais pegar muito nas pessoas, ou que as pessoas peguem muito em você. O tempo inteiro a nossa sensação é que aquelas pessoas ali vão, de alguma maneira, fazer. E aí, como é que a gente se relaciona com as pessoas nessa nova realidade? Está tendo uma ruptura no nosso relacionamento com os idosos, que às vezes a sua relação com uma pessoa mais idosa era uma relação de desdém. Você deixava ele para lá, ele está se virando, ele está vivendo, mas agora você está cuidando mais, está mais preocupado, está mais atento. Não sei o quê. Por outro lado, alguns de vocês podia estar tendo uma relação muito próxima, afetiva, carinhosa, de beijar, abraçar, e agora você fica com medo, você acha que a qualquer momento você vai passar a doença para eles e você pode ser responsável pela morte deles e etc. Com parênteses, não se culpe se isso acontecer, porque isso não é culpa sua, tá? Então não entra numa neurose para isso e nada nesse sentido, porque de jeito nenhum isso é culpa sua. Mas a sua relação muda, você precisa tomar outros cuidados e você meio que fica assim um pouco mais cuidadoso, parece que tem que, né, tratar com um pouco mais de delicadeza. A sua relação com o trabalho mudou, seja em que forma ou da maneira como você trabalha. Você talvez já está percebendo que pode ser que vai haver alguma demissão ou que vai haver uma redução na carga horária de trabalho, ou talvez você vai ter que mudar. Você fazia uma atividade que no isolamento, na quarentena, não funciona, então você precisa viver de alguma maneira diferente, ou você tem uma empresa e agora você estava com um planejamento ótimo. Eu ouvi de várias pessoas nas 2 últimas semanas que em algum momento, em alguma reunião para tentar entender pelo aspecto jurídico como resolver esses problemas, né? Várias pessoas chegaram para mim e falaram assim: esse estava sendo o melhor ano da minha empresa, esse era o ano que eu já estava indo muito bem, esse já estava sendo o melhor março da história da minha empresa, e de repente você vê que essas coisas todas, elas mudam, e também a sua relação com as finanças mudou. Você estava ali querendo fazer talvez uns financiamentos, trocar de carro, viajar já em julho, né, ir para Gramado aqui na Serra, fazer um passeio legal, um negócio assim, e agora você está enxugando, você está cortando o custo, você está vendo o que paga, o que não paga, como não descapitalizar, ou talvez pensando em fazer um empréstimo para ter capital de giro para sua empresa ou para você mesmo, tentando analisar como é que você vive dentro dessa nova relação, porque a crise instaurada, ela também não definiu como que a gente vai viver de agora em diante. A gente está nessa fase da ruptura, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, vai voltar a trabalhar, não vai poder abrir, não vai relaxar as medidas, não vão relaxar as medidas. A crise, ela está fazendo isso com a gente. E dessa forma, o desafio que a gente tem é de estabelecer uma nova maneira de encarar isso e ter novas ferramentas para poder lidar com tudo isso e lidar com essas situações. O que acontece é que normalmente existem 2 alternativas para a gente quando uma crise se instaura. Por um lado, você pode se frustrar, você pode passar a viver com medo, você pode estar com aquele sentimento de como era bom antes, e se isso não tivesse acontecido, ia acontecer isso, aquilo outro, e não sei o quê. Então essas são algumas das reações que você pode vir a ter
nesse momento de crise. Por outro lado, a outra reação que a gente pode ter em momentos de crise é quando a gente encara a situação, vê, não, é isso aí, aconteceu, a gente precisa fazer, adapta algumas situações para estabelecer um novo normal, né? Porque o antigo normal não existe mais e um novo normal vai existir, você precisa estar adaptado a essa nova situação, a essa nova realidade. Tem uma história de crise na Bíblia muito interessante, que eu acho que ela pode nos ajudar e ela serve de base para vários outros textos bíblicos. A Bíblia ensina muito a gente a lidar com crise, mas muito, assim, qualquer coisa que você perguntar, aí a Bíblia fala sobre isso, qualquer coisa. E ensina a gente, então, a poder se comportar dentro dessas situações. Mas tem uma história que eu acho ela muito interessante, porque ela mostra, ou nos ajuda a pensar sobre o que nós podemos fazer nesse momento em que a gente está tendo uma ruptura do antigo normal, da antiga maneira de viver, e precisa adaptar algumas ferramentas para esse novo normal que a gente vai estar vivendo. O texto que a gente vai usar de base está lá em João, capítulo 16, a partir do versículo 32, que é o momento que Jesus reúne com os seus discípulos para poder falar para eles, olha, eu vou morrer amanhã. Né? É a noite anterior à crucificação de Jesus, então o caos vai se instaurar, uma crise vai acontecer, e olha só como é que Jesus trata, primeiro do anúncio e depois da solução da crise. Lá no versículo 32, a gente vê que Jesus, então, ele reúne com os discípulos, ele fala com eles assim, aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Quando Jesus ele fala isso com os discípulos, de certa forma, ele anuncia para eles a crise imediata. Se você parar para pensar ou relembrar aí, ou você não conhece essa história, vai ficar conhecendo ela agora, os discípulos de Jesus já tinham passado por uma crise antes. 3 anos antes de Jesus falar isso para eles eram pessoas normais. Se você fizer ali a lista das pessoas, dos discípulos de Jesus, que viraram os apóstolos e os santos, né, os que acompanharam Jesus, você vai ver que eles tinham vidas comuns. Eles eram pescadores, funcionários públicos, revolucionários de esquerda da época lá, que queria mudar o sistema como estava, tinha filósofos ali no meio, né? Gente normal, gente que nem eu e que nem você, eram pessoas que estavam fazendo a economia girar, as coisas acontecerem, vivendo o dia a dia ali das suas vidas. Até que Jesus apareceu para eles e falou assim, eu tenho uma proposta para vocês, larga o que vocês estão fazendo, larga a profissão de vocês, larga a cidade de vocês e me acompanhem. E sigam-me, e a gente vai mudar o mundo, nós vamos transformar o planeta, nós vamos salvar as pessoas. E aí Jesus fez a proposta. Então eles viveram já uma crise, romperam com o status quo deles anterior e agora eles estavam dentro de uma nova realidade. Só que eles estavam, nesse primeiro momento, vivendo dentro de uma realidade guiada. Porque imagina, a coisa que às vezes a gente mais deseja num momento como esse de crise é alguém que chega para a gente e fala, vai acontecer isso, isso e isso, vai ser dessa forma, então faz isso, isso e isso que vai dar certo. É tudo que a gente quer. Quantas vezes ao longo dessa última semana você ligou a televisão e aí você viu ali uma notícia que estava mais para o lado daquilo que você pensa que deveria acontecer, e aquilo te trouxe um conforto, e daqui a meia hora, 1 hora, vem uma outra notícia que fala uma coisa diferente do que você queria que acontecesse, e aí volta a ansiedade, e você fica assim, aí daqui a pouco vem outro, parece que mês que vem já vai acabar, e se acalmou. A gente quer que tenha alguém que fale para a gente o que fazer. Os discípulos, no primeiro momento, eles tiveram isso, mas agora Jesus anuncia uma nova crise. Primeiro, Jesus anuncia uma crise para ele. Ele fala para os discípulos, olha, vocês vão me deixar sozinho, né? Eu não vou, a minha própria vida vai mudar, o que vai acontecer comigo agora vai ser diferente do que aconteceu até então, eu vou ter que enfrentar uma situação muito dura, até morrer, né? Que foi o que aconteceu. Ele
torturado, questionado, julgado, condenado à morte, é crucificado e morre. Então, a crise é para o próprio Jesus. O próprio Jesus ele vai viver uma crise. E é uma crise para os discípulos também, que Jesus anuncia. Ele vira para eles e diz, vocês serão espalhados cada um para a sua própria casa. Ou seja, aquilo que vocês estavam até então achando que ia acontecer, não vai acontecer mais. E o que acontece para os discípulos é que eles iriam imediatamente perder toda a estabilidade que eles tinham. Pensa comigo, eles andavam com Jesus, eles não precisavam se preocupar se eles iam comer ou não, porque Jesus sempre dava um jeito, e quando não tinha, o próprio Jesus multiplicava aquilo ali. Eles não tinham que preocupar com dinheiro, quando precisava muito de dinheiro para alguma coisa, eles pescavam lá um peixe, Jesus mandava pescar, ele pescava, vinha uma moeda na boca do peixe que tinha engolido aquela moeda ali. Então assim, eles viviam uma vida estável, pensando em todos os aspectos econômicos, sociais e as expectativas. Os discípulos, eles tinham a certeza que aquele ia ser o melhor ano da vida deles, porque eles estavam andando com o Messias e a expectativa deles é que o Messias ele ia se tornar rei em Israel e que quando Jesus se tornasse rei, eles iam ser os ministros de Estado de Jesus. Então, se você olhar toda a conversa que eles vinham tendo com Jesus 2, 3 semanas antes dessa conversa aqui, elas eram conversas no sentido assim, quem que vai sentar na sua direita, quem que vai sentar na sua esquerda, quem que vai ser maior, quem que vai ser menor, qual que vai ser a nossa posição. Na cabeça deles, esse era o melhor ano da vida deles. Era o ano em que eles iam se tornar de gente comum a governantes do império do Messias. Não era nem de um rei normal, é o rei que ia se tornar o rei de toda a terra. Então, na cabeça deles, ia ser uma coisa fantástica. E Jesus vem e anuncia uma crise para eles. E fala para eles assim, olha, o que vai acontecer agora vai ameaçar a vida de vocês, vai ameaçar o status econômico de vocês, vai ameaçar as expectativas e projetos que vocês tinham para a vida de vocês. Então, tudo isso que vocês achavam que ia acontecer, não vai acontecer desse jeito. Pelo contrário, a vida de vocês agora vai virar de cabeça para baixo. Mas aí, Jesus fala para eles uma coisa, logo em seguida ao anúncio da crise, que eu queria muito que você decorasse esse texto. Eu acho esse texto fantástico, eu particularmente acho ele muito forte, é um dos meus textos preferidos da Bíblia, e eu acho que ele seria muito bom se você conseguisse memorizar esse versículo e você passasse a sua semana recitando esse versículo, recitando essa passagem, mandasse isso para outras pessoas cristãs também que você vê que estão passando por algum tipo de aperto, algum tipo de necessidade, que logo em seguida que Jesus anuncia a crise, ele vira para os discípulos e fala assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu contei para vocês o que vai acontecer, eu contei para vocês que a crise vai ser instaurada, eu contei para vocês que nós não vamos fazer as coisas do jeito que vocês acharam que ia fazer, não para que vocês se desesperem, não para que vocês entrem em ansiedade, entrem em pânico, comecem a pensar o que eu fiz da minha vida, não. Eu disse para vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E aí Jesus faz o que para mim é uma das declarações mais fantásticas de Jesus na Bíblia e que nos dá muita segurança de que a gente pode andar com Ele. Ele vira para os discípulos, ele fala assim, nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus ele fala isso para os discípulos e ele anuncia esse remédio para a crise, para os discípulos, ele fala 3 coisas que eu queria que você aprendesse hoje e você tomasse isso para você. Primeira coisa que a gente vê naquilo que Jesus ele fala para os discípulos é que ele fala assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim. A primeira coisa que essa afirmação de Jesus fala é sobre a nossa conexão com Jesus. Eu queria perguntar para você, nesse momento, sobre isso. Como que está a sua conexão com Jesus? Como é que está a sua vida com Jesus? Você poderia dizer que a sua vida está em
Jesus, que a sua confiança está em Jesus, que a sua fé está em Jesus, que todas as coisas que você pensa, que você fala, que você sente, elas partem de Jesus ou das palavras de Jesus para você? Mais ou menos ou nada? Como é que você está com Jesus? O que Jesus representa para você? É uma pessoa? É uma ideia? É um homem inspirador do passado que fez alguma coisa? Até então era uma fábula e agora que você está cogitando pensar, será que ele é real? Será que ele não é real? O que Jesus representa para você? Como que está o seu relacionamento com Jesus nesse exato momento? Se nesse momento, você não poderia responder positivamente essas perguntas, ou você tem dúvidas sobre isso, ou você não sabe exatamente como que está você com ele e ele com você, tem um texto que eu queria incentivar você a colocar ele em prática na sua vida. Paulo, em Romanos, capítulo 10, nos versículos 9 até 11, ele escreve o seguinte para a gente tentar entender como que a gente pode estar nele, como que a gente pode, esse em mim, se tornar parte da nossa realidade. Paulo ele escreve o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e você crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E aí ele explica por que é tão simples, aparentemente, a gente de fato está em Jesus. Ele fala assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. A minha pergunta para você, e eu queria que você refletisse sobre isso agora, é: no seu coração, lá dentro, nas suas convicções, naquilo que você sente e sabe que é verdade, você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que Jesus não é só um homem bom, não é só um mártir, não é só um exemplo para humanidade, mas de fato ele é Deus, ele é o Filho de Deus que veio, encarnou, morreu pelo seu pecado, ressuscitou para garantir que você pode ter perdão dos seus pecados. Você crê nisso do seu coração? De fato, isso já aconteceu? Se você crê, e se isso é verdade para você agora, aí eu queria, e você nunca fez essa segunda parte do que eu vou te falar, eu queria te incentivar a fazer aquilo que ele fala no começo lá do versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, porque aí você já está crendo no coração que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. Eu queria que assim que a gente terminasse essa transmissão, assim que a gente terminasse o nosso momento junto aqui, eu queria que você pegasse o seu WhatsApp, se você está em isolamento social, e você mandasse uma mensagem para alguém que você sabe que é cristão, para alguém que você sabe que isso já é realidade na vida dele. Manda um áudio para a pessoa e fala assim: hoje Jesus se tornou Senhor da minha vida. O que eu faço a partir de agora? Você pode mandar para mim, você pode mandar para alguém que você conhece, mas eu queria que você fizesse isso, e até hoje você não fez isso verbalmente, você nunca contou para alguém isso. Então, se você fizer isso, você vai poder aproveitar aquilo que Jesus falou para os discípulos. Em mim. Primeira parte de como nós podemos resolver essa crise e todas as crises da nossa vida da melhor maneira possível. Em mim. A segunda coisa que a gente vê no versículo, voltando para João 16, quando Jesus vira para os discípulos, ele fala assim: para que em mim vocês tenham paz. Tenham paz. É a segunda coisa que a gente precisa ter para passar bem pelas crises. Nota que paz ou medo tem a ver com as coisas que você acredita. Por que você, que agora está
ansioso ou com medo por causa dessa crise do corona que se instaurou aí sobre a nossa realidade. Por que você sente isso e você não sentia em fevereiro ou em janeiro, sendo que o vírus já estava em circulação, ou lá em novembro, quando ele começou na China a aparecer, você não estava, porque você não pensava sobre isso. Você só tem medo porque você pensa sobre uma situação, você só tem ansiedade porque você pensa sobre a situação, você só tem paz porque você pensa sobre a situação de determinada forma. Pensa comigo, já deve ter acontecido com você, de você estar passando por uma situação muito ruim na sua vida, muito angustiante, e aí você está com aquele aperto no peito, aquela coisa estranha assim lá dentro e tudo, aí você deita para dormir, aí você dorme à noite lá e é tranquilo, a noite passa, de manhã você acorda, e aí de manhã você levanta, você não está sentindo nada e tudo, você vai no banheiro e aí passa ali alguns segundos, ou 1, 2 minutos e volta na sua mente aquele pensamento que está te torturando, ou você começa a lembrar de novo do problema que você está tendo. O que acontece imediatamente? Você passa a sentir angústia. Imediatamente seu coração aperta, seu corpo dá aquela adormecida, você volta a ficar ansioso, aí seu pensamento fica frenético em cima daquilo ali. Por quê? Porque paz e medo tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com o nosso interior, tem a ver em como que você lida dentro de você com as suas crenças, com as suas convicções e também com aquilo que você acredita que vai acontecer em relação aos próximos passos com a sua vida e com as pessoas que você conhece. Tem um texto na Bíblia que pode nos ajudar também a lidar com essa questão da paz, que está lá em Provérbios, no capítulo 4, que é quando o texto ele fala assim para nós. Olha só, meu filho, escute o que eu lhe digo e preste atenção às minhas palavras, porque a nossa tendência quando a gente entra em pânico é parar de prestar atenção nas coisas racionais. Né? Então ele repete assim 2 vezes, escuta o que eu digo e presta atenção às minhas palavras, porque a gente sabe que essa não é a tendência natural para a coisa acontecer. Nunca as perca de vista, mesmo quando a crise passar, mesmo quando as coisas acontecerem, e guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E aí ele fala, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade e olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. Pensando nisso, nesse texto, que é um texto que fala sobre paz e como que a gente pode lidar com paz, 3 perguntas que a gente poderia responder. Primeiro, que palavras que você tem guardado dentro de você? Você escuta uma mensagem bíblica como essa que a gente está falando agora, como semana passada a gente teve, como os nossos estudos do cultivo, como os nossos as mensagens que estão vindo com os vídeos aí, você guarda essas palavras? Ou você tem lido a Bíblia e guarda as palavras que você tem lido da Bíblia? Ou você escuta as palavras do noticiário e guarda aquelas palavras? Ou você escuta as palavras dos alarmistas e guarda aquelas palavras? Porque a gente escuta tudo. Mas quais são as palavras que você guarda? De todas as coisas que você escuta, quais são as que você atribui peso, atribui crédito, e quais são as que você releva e acha que não é bem assim? Segunda pergunta, das coisas que você tem ouvido, o que te causa maior impacto? Das coisas que você escuta, o que é que quando você escuta você não dá muita bola, mas essas outras coisas aqui mexem com você, te gera um pouco mais de ansiedade, te gera um pouco mais de angústia, te alerta para uma preocupação de novo, de tudo que você tem ouvido. O que te causa maior impacto? É a doença? O problema econômico? É como isso pode afetar a sua saúde? Como isso pode afetar a saúde de pessoas queridas? É como que você vai se virar logo em seguida? É como se você vai receber, se você vai pagar? O que é que te causa maior impacto? Terceira pergunta, quais coisas você
mais tem falado? Você tem sido uma pessoa que fala sobre Jesus, que fala sobre o que Deus pensa sobre esse assunto, que traz a expectativa de Deus para a vida das pessoas, ou você também virou um cavaleiro do Apocalipse, está aí atormentando todo mundo, mandando os áudiozinhos e os vídeos mais tenebrosos para o WhatsApp de todo mundo, e falando, vai tudo acabar, agora eu estou perdido, o que vai ser da minha vida, não sei o quê, montou no cavalo amarelo do Apocalipse. Quem é você e quais são as coisas que você tem mais falado? Se você conseguir responder essas perguntas a partir do texto de Provérbios que a gente acabou de ler, você vai ter paz. E você vai conseguir encontrar essa paz em Jesus. E aí eu queria te dar uma segunda sugestão para esse ponto que a gente está trabalhando aqui. Quando a gente finalizasse a nossa transmissão e a nossa fala aqui, a mensagem, eu queria que você sentasse, pegasse o seu celular ou uma folha de papel, e eu queria que você escrevesse ali qual que é o seu principal medo em tudo isso que está acontecendo. Escreve ali, faz um parágrafo sobre isso. E eu queria que abaixo do parágrafo você escrevesse o que Jesus fala sobre aquele assunto. Coloca um versículo bíblico ali. Coloca uma fala, eu não sei, me pergunta, me manda o WhatsApp, fala, esse é o meu maior medo, eu não tenho um versículo para isso aqui. Escreve para mim, escreve para um dos nossos pastores, escreve aí embaixo, a gente posta alguma coisa para você, fala para o seu líder de cultivo, mas eu queria que você fizesse isso, escrito, coloca no bloquinho de notas do celular, ou de alguma maneira, manda o WhatsApp para você mesmo no grupo, que só tem você ali dentro do WhatsApp que você criou. Seu maior medo, o que Jesus fala a respeito disso? Porque medo e paz tem a ver com o que você pensa. E você não controla o que você sente, mas você pode controlar o que você pensa. E é aí que eu gostaria que você assumisse o controle da situação. Eu lembro uma vez o Patrick conversando comigo, ele deu um exemplo muito interessante a respeito disso, que ele fala assim, que a gente tem que imaginar que a nossa vida, ela seria como um trem que puxa uns vagões. Tá? Então você tem os vagões do sentimento, eles estão aqui no trilho, e o vagão das decisões e dos pensamentos, que não é o vagão, né? É o carrinho que puxa o trem, que eu esqueci o nome daquilo ali. E aí o carrinho que puxa o trem principal lá é o que você, maquinista, consegue direcionar. Então você às vezes está numa linha aqui e que a coisa está caótica. Ali você está sentindo mal e aí você toma uma decisão atrás da outra errada, porque normalmente o medo e a ansiedade, a angústia e os maus sentimentos nos levam também a tomar más decisões, mas aí você decide tomar uma decisão diferente. Você faz a curva com o carrinho do trem e você agora vai tomar boas decisões na sua vida. O que acontece é que no momento que você faz a curva, não é imediatamente que você sente a mudança, porque o resto dos vagões ainda está no trilho antigo, mas o que vai acontecer é que se você mantém as boas decisões, os bons pensamentos, os bons sentimentos vão acompanhar. E aí você vai mudar o trilho que você está caminhando nele. E aí, terceira coisa que Jesus fala naquele versículo, no texto que a gente leu lá de João, é que ele vira para os discípulos depois e fala, nesse mundo vocês terão aflições, e hoje a gente está vivendo uma aflição, né? Então, viver com Jesus não é garantia de não ter aflições, porque nós teremos aflições, mas Jesus vira para eles e fala assim, contudo tenham ânimo. Dependendo da versão da Bíblia que você usa, ainda fala, tenham um bom ânimo, né? Ou tenham coragem, eu venci o mundo. Essa palavra que é usada e traduzida por ânimo, nessa passagem que a gente tem aqui de João 16, ela é a palavra tarseite, do grego, que significa algo como colocar para fora a confiança interior. Primeiro você lidou então com seus pensamentos e com seus sentimentos, no tenha paz, e aí você agora tem confiança em mim, em Jesus, quando Jesus falou, então, em mim vocês têm paz, mas agora vocês precisam colocar isso para fora. É a dimensão ou a parte prática da coisa.
Porque você precisa ter também uma ação prática, uma ação inteligente no meio da crise, diante do caos e das situações que você está enfrentando ou está passando por elas. E aí tem 2 textos bíblicos que falam mais ou menos a mesma coisa, que nos trazem uma aplicação muito prática para isso que a gente está vivendo. Um está lá no Salmo 126, que fala de um momento de crise para o povo, que o povo de Israel estava passando. E aí lá no Salmo 126, nos versículos 5 e 6, a gente tem o seguinte conselho, a seguinte afirmação. Ele fala assim, não é um conselho, é uma afirmação. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Porque, habitualmente, nos momentos de crise, de choro, de dor, o que a gente faz no impulso é recolher, é parar. Você para de trabalhar, para de fazer, para de agir, conforme você vinha agindo, ou vinha trabalhando, ou vinha fazendo alguma coisa. Então, o que a Bíblia mostra para nós com clareza, quando a gente recobra o ânimo, mesmo que você ainda está chorando, mesmo que ainda está vivendo uma situação complicada, você precisa semear. E aí a gente tem um outro texto bem parecido com esse, lá de Eclesiastes, que ele fala assim, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Porque você não sabe o que acontecerá, se essa ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, a gente precisa prestar atenção no que esses 2 textos estão falando para a gente. Você precisa trabalhar, e quando a vontade é de chorar e a crise se instaura, você tem que trabalhar em dobro. Você precisa, quando você recobra o ânimo e quando você entende que você está em Jesus e você traz a paz para dentro de você, aí você precisa trabalhar em dobro, você precisa fazer mais do que o que você fazia quando estavam as coisas tranquilas. Por quê? Porque antes, do jeito que as coisas eram, você já sabia como a vida era, você simplesmente dava manutenção naquele sistema, naquela organização que você já tinha. Agora, você não tem o sistema. Então você, além de trabalhar normalmente como teria que trabalhar, precisa também criar um novo sistema. Você também precisa fazer uma coisa diferente daquilo que você estava fazendo anteriormente. Ou seja, nesse momento, pode ser que você vai precisar mudar completamente a sua abordagem de vida em relação às coisas que você fazia ou a maneira como você se relacionava com a vida anterior. E aí pode ser que você vai precisar dobrar o seu empenho no trabalho. Porque se a sua empresa vai fazer alguma demissão ou vai precisar fazer algum tipo de corte, eles precisam olhar para você e você ser a última pessoa que eles iriam demitir. Porque você está empenhado, porque você está dentro, porque você chegou lá no seu chefe, no seu patrão, foi lá no seu ambiente de trabalho e falou, você pode contar comigo, você não precisa preocupar, eu vou me esforçar, eu estou junto, eu entendo se tiver que atrasar um pouco alguma coisa e tudo, mas eu estou junto com você aqui mais do que nunca, ao invés de ficar, que bom essa quarentena, eu vou ficar em casa agora, de bobeira aqui, não sei o que, ele que se vire para lá e faça aquilo que precisa fazer ou aquilo que precisa acontecer, o dobro. Talvez você vai precisar criar uma nova maneira de viver aí, ou organizar o seu orçamento doméstico, fazer uma venda online, uma venda por telefone, explorar novas ferramentas, novas situações daquilo que você antes fazia, tinha sua loja, tinha o seu comércio normal. O pessoal não vai sair mais agora para ir no seu comércio, mesmo quando as coisas voltarem, vai demorar a voltar naquele ritmo. Oferece em casa, abre um aplicativo, faz um negócio, coisas, cria uma situação. Talvez você vai precisar criar um telebusca para os seus produtos, para as pessoas poderem te fazer o pedido e você levar até a casa deles aquilo que eles estão precisando. Talvez você vai precisar procurar clientes na China, né? Na China eles já estão voltando a trabalhar, a gente não sabe se eles estão escondendo os números ou não, mas eles voltaram a produzir, eles vão voltar a ter demanda. Então, quem sabe procurar alguma forma, uma saída diferente
para você escoar sua produção, seus produtos, voltar a ter a sua empresa trabalhando, ou à medida que isso for diminuindo na Europa, em outros países, poder vender para esses outros países também, né? Quem sabe fazer parcerias e comodato, pegar essas grandes empresas de atacado que estão com seus produtos estocados lá, fazer um contrato com eles, vou vender, vou ficar com os produtos seus, vou vender e vou te dar uma parte do lucro que eu tiver, porque eles também estão com a coisa trancada lá, com a coisa sem escoamento. Então, tudo isso é sementes que você pode jogar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Talvez você vai ter que diminuir custo na sua empresa, verificar o que a legislação nova trouxe a respeito das suas sementes, que você vai ter que começar a semear com um pouco mais de cautela. Estava cheio de semente, então estava jogando semente para tudo quanto é lado, semeando. Agora não, você tem que fazer algumas semeaduras mais cirúrgicas, mais precisas, em locais mais específicos. Existe assim mais umas 20 coisas que eu podia citar aqui para você em relação o que é que você poderia semear e semear dobrado, semear de manhã e semear de tarde. Eu lembro que eu tinha uns 13, 15 anos de idade mais ou menos, e o meu pai, ele tinha, na delegacia que ele trabalhava, ele tinha na mesa do escritório dele uma frasezinha assim, um trocinho de metal que ficava ali em cima, e aí tinha uma frase que eu achava muito interessante. Eu ficava olhando para aquela frase assim, eu ficava pensando sobre aquilo ali, que falava assim: quando não houver vento, reme. Essa é a ideia do ânimo, essa é a ideia de quando você recobra o ânimo, essa é a ideia de quando você entende que Jesus está com você está em Jesus, você resolve interiormente, você age, você faz, você começa a descobrir formas diferentes, porque se não tem vento, é muito melhor com o vento. Os ventos voltam, mas quando não tem vento, reme, faça alguma coisa diferente. E esse último texto que a gente olhou de Eclesiastes 11, ele é muito interessante porque ele fala: semeia de manhã e não para de semear também de tarde, porque você não sabe se é essa que vai brotar, se é aquela que vai brotar, ou ambas vão brotar. Muita gente que ao invés de se abater em momentos de crise, começam a pensar alternativas e se esforçam de maneira dobrada do que estavam fazendo antes e fazem coisas. Muita gente sai melhor quando a crise termina do que como ele estava anteriormente. Jesus, ele promete que vai cuidar da gente, se a gente estiver nele. Se você estiver nele, ele vai cuidar de você. Então, se a gente pudesse resumir isso aqui que a gente refletiu, a gente poderia resumir dessa maneira. Em Jesus, você encontra paz para dentro e você encontra ânimo para fora. E eu queria que você fizesse as coisas que eu sugeri para você agora nesse momento, e que você pensasse como que isso pode se tornar verdade na sua vida. E eu queria te incentivar a compartilhar isso com outras pessoas também. Quem sabe você pega só um trechinho do vídeo que vai ficar agora guardado aí no YouTube da igreja e fala assim: eu queria que você assistisse só o minuto tal, dependendo do que outra pessoa está passando, ou talvez você mesmo anota essas coisas, manda uma mensagem para alguém com algumas coisas práticas que você às vezes pode ter ideia para alguém a respeito de como eles podem fazer, como eles podem viver nessa questão da crise. Seja útil para alguém também, seja uma pessoa que traz ânimo para alguém também, porque é isso que Jesus pode trazer para você, e Ele tem expectativa que você faça isso para outras pessoas também. Vamos orar por isso? Orar pela nossa semana, orar pela nossa vida, né, pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Não é fácil liderar, e é interessante porque a gente, quando não está liderando, tem um monte de palpite para dar em tudo quanto é forma, parece que a gente tem a solução para tudo. Quando a gente está liderando, a gente vê que não é assim tão fácil. Então, os nossos governantes, tem um bocado aí que é
avacalhado e não está nem aí para a gente, nem aí para o povo, mas a gente tem outros governantes nas esferas federais, estaduais, municipais, que realmente se preocupam e talvez não sabem o que fazer, a pressão é grande. Orar por eles também, seguindo a orientação bíblica a respeito disso. Deus, obrigado por esse tempo que a gente teve e alguns estão tendo a oportunidade de assistir isso aqui em outros momentos também. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a organizar melhor a nossa vida, nos ajude a encontrar ânimo e paz em Jesus. Aqueles, Deus, que precisam tomar essa decisão, eu oro para que o Teu Espírito Santo fale ao coração dessas pessoas, para que elas possam entender de fato quem é Jesus e o que Jesus pode fazer para a vida delas. Para aquelas pessoas, Deus, que precisam de paz, que estão angustiadas, que estão ansiosas, estão nervosas, ajude-as também através do Teu Espírito Santo, que elas possam lembrar das promessas do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor que o Senhor tem por elas e que isso possa trazer paz. E aquelas pessoas, Deus, que precisam de ânimo, que precisam botar para fora a paz, que precisam de uma boa ideia, Deus, dá uma boa ideia para as pessoas, Deus, dá uma solução bacana, uma solução boa. E, sobretudo, a gente continua orando para que o Senhor nos ajude a ser luz para outras pessoas, Deus. Oramos pelos nossos governantes, oramos, Deus, pelo presidente da República, oramos, Deus, pelo governador do nosso estado, particularmente o nosso aqui do Rio Grande do Sul e também dos outros estados. Oramos, Deus, pelo nosso prefeito, os prefeitos das cidades que a nossa igreja está inserida nelas. Que o Senhor abençoe essas pessoas, dê a eles, Deus, sabedoria, bom senso, quebranta o coração deles para que eles possam realmente, Deus, ter o desejo profundo de ajudar as pessoas, de resolver esse problema, Deus, e traga paz política para o nosso país, para a gente não ter mais um problema além de todos esses outros que a gente está tendo. E nos ajuda, Deus, a poder discernir a Tua vontade na nossa semana. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de paz, Deus, preserve a nossa saúde, a saúde dos nossos queridos, Deus, dos nossos pais, avós, dos nossos irmãos, filhos, Deus, as pessoas que a gente ama. Cuida dessas pessoas e nos ajuda a, nessa semana, ter uma semana de fato abençoada, uma semana onde a gente vai encontrar caminhos para a gente refazer a nossa vida e viver nesse novo normal que está sendo instaurado no mundo, Deus. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, nos livra do mal e não deixe, Deus, a gente cair na tentação de fechar os nossos ouvidos para Ti e abrir os nossos ouvidos para os cavaleiros do apocalipse, da crise que a gente tem no mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.